Olá, pessoal! Na nossa última aula de geometria, começamos a construir segmentos de medidas irracionais. Construímos juntos em sala de aula o segmento de raiz de 2 e eu deixei para vocês construírem o de raiz de 3. Primeiramente, nesse vídeo, eu vou retomar a construção de raiz de 2, tá? Então, aqui, vou construir o segmento de raiz de 2. Sabemos que esses segmentos surgem através de quadrados ou retângulos. Quadrado, todos os lados iguais, e retângulo, dois lados iguais, tá? 2 a 2 medidas iguais. Então, esse com esse são iguais e esse com esse são iguais. As minhas medidas de números irracionais estarão aqui, certo? Nas diagonais dessas figuras. Bom, eu quero que a minha diagonal seja a raiz de 2. Para isso, eu preciso descobrir quais as medidas dos meus catetos. Lembra lá de Pitágoras? Pitágoras me dizia que a diagonal ao quadrado tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. X ao quadrado mais y ao quadrado. Agora eu preciso descobrir quais números que somados dá 2. Bom, isso é fácil, né? Temos inúmeras possibilidades. Só que a gente precisa lembrar que temos esse querido quadrado aqui em cima. Então, não é só escolher um número para x e para y. Eu preciso ver que esses números elevados ao quadrado, a soma deles resulta em 2. Por exemplo, se eu colocar x valendo 1,5 e y valendo meio, quando eu faço x mais y, ele resulta em 2, certo? Mas, quando eu faço x ao quadrado, que é 1,5 ao quadrado, que é 1,5 vezes 1,5, isso aqui me dá 2,25. Certo? Já passou de 2. E ainda, se eu fazer y ao quadrado, que é meio ao quadrado, que é meio vezes meio, isso aqui me resulta em 0,25, tá? E daí, quando eu somo x ao quadrado mais y ao quadrado, isso daqui tá me dando 2,25 mais 0,25 tá me dando 2,5, certo? Então, não é só pegar dois números que somado dê 2. Eu também preciso pensar no quadrado deles, tá? Então, ó, vamos lá. Eu sei que 1 ao quadrado continua sendo 1, certo? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. E olha só que legal, 1 mais 1 é 2. Então, eu tenho que o x é igual a y, que é igual a 1. Sabendo disso, vamos lá para a nossa construção. Bom, então eu vou pegar aqui uma régua, no caso um esquadro, fazer um segmento de reta, tá? Então, aqui eu vou fazer um segmento de reta e vou fazer um segmento de 1 centímetro, tá? Por que de 1 centímetro? Porque eu vou construir um quadrado de 1 centímetro, certo? Um quadrado, todos os meus lados têm que ser iguais a 1. Bom, agora para ficar bem retinho a minha construção, vamos usar o outro esquadro, tá? Desliza esse daqui para cá. E aqui eu vou fazer
para cima e para cima, né? Vamos medir aqui 1 centímetro e 1 centímetro. De novo, para ficar bem retinho a construção. Sobe até aqui e fecha. Tá? Pronto. Construir o meu quadrado de lado 1 centímetro, tá? Eu sei, por Pitágoras aqui, por essa construção aqui que a gente fez, que essa diagonal aqui é a medida que eu procuro, que é raiz de 2. Eu preciso transferir esta medida aqui para cá, tá? Para mim transferir a medida certinha, eu vou precisar de um compasso. Esta daqui é a ponta seca, tá vendo? A ponta da agulha, a gente chama de ponta seca. Então, a ponta seca do compasso, eu vou colocar aqui, tá vendo? No primeiro pontinho aqui em cima da minha reta, que eu construí. E a outra ponta do compasso eu vou deixar em cima da outra extremidade desse segmento de raiz de 2. E aí eu vou fazer um pedaço aqui da minha circunferência, certo? Este segmento aqui, que eu vou pintar de vermelho, este segmento aqui é o meu segmento de medida raiz de 2, tá? E uma coisa interessante que vocês poderiam perguntar é o porquê eu preciso de um compasso. Por que que eu não posso simplesmente colocar a minha régua aqui, ver quanto que dá, que vai dar aproximadamente 1,4, tá? A reta vai parar aí entre 1,4 e 1,5, tá vendo? Aqui ele tá mostrando 1,4, aqui é 1,5. E passar aqui, 1,4 e 1,5. Porque a raiz de 2, ela não vale 1,4 ou 1,5, né? Se vocês forem ver o valor de uma raiz de 2, ele é 1,4, 1 e assim por diante. Lembra lá dos números irracionais? Por isso que ela é chamada de número irracional, porque ela é um número infinito, tá? Vai ter infinitos números depois dessa vírgula aí dela. E aí eu uso um compasso, por quê? O compasso me desenha círculos, certo? E qual que é a definição lá que eu tenho de círculo? No caso, uma circunferência. Todos os pontos da minha circunferência têm a mesma distância do centro até a extremidade da circunferência, tá? Por isso que eu uso um compasso, porque eu sei que exatamente esta medida aqui vai ser esta medida aqui. Bom, essa foi a construção que nós fizemos em sala de aula, e agora nós vamos fazer a construção do segmento de raiz de 3. Certo? Novamente, temos o mesmo pensamento. Eu quero que a minha diagonal seja uma raiz de 3, e eu quero saber quais são os valores dos meus catetos. Novamente por Pitágoras, raiz de 3 ao quadrado tem que ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3, que tem que ser igual à soma dos catetos dos quadrados. E agora, quais números que somados me dá 3? Bom, podemos pensar em 2 e 1, certo? Só que 2 ao quadrado é 4. Nossa, complicou então, né? Porque já passou, não posso usar 2. Mas eu posso usar raiz de 2. Porque agora eu já sei qual é o tamanho do meu segmento de raiz de 2. Eu já tenho ele aqui, certo? E eu sei que raiz de 2 ao quadrado é 2. Bom, então se 1 vai ser raiz de 2, que já me dá 2,
resta que o y seja 1. Tudo bem? Porque 2 mais 1 dá 3. Então, eu preciso construir um retângulo de medidas raiz de 2 e 1. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vamos lá. Eu preciso copiar a minha medida de raiz de 2. Para isso, novamente, eu vou usar o compasso, né? Então, ponta seca do compasso aqui e a outra ponta aqui. Mantém a abertura, eu vou usar a mesma reta que a gente construiu raiz de 2 e vou fazer a abertura aqui, certo? Só não perde a marcação da ponta seca do compasso. Bom, então eu sei que essa minha medida aqui é raiz de 2, certo? Igual eu copiei. Novamente, para ficar bem retinho, vamos usar os esquadros. Desce aqui. Faz as retas aqui. Né? Mede 1 centímetro, que é o que a gente precisa, que nós vamos construir um retângulo de medidas raiz de 2 e 1. Daí, novamente, para ficar bem retinho, a gente usa os esquadros. E pronto, né? Construímos o nosso retângulo de medidas raiz de 2 e 1. Agora, vimos por essa construção aqui que fizemos que a diagonal vai ser raiz de 3, que é a medida que eu estou querendo, certo? Então, traçamos aqui a diagonal, que eu sei que vai valer raiz de 3, e de novo, copiamos essa medida para a reta numérica com o compasso. Ponta seca do compasso aqui, outra ponta aqui, passa o tracinho e pronto, medida copiada. Essa medida aqui que eu também vou pintar de vermelho é a minha medida de raiz de 3, que se eu pegar com a régua vai dar aproximadamente 1,7, certo? Bom, uma coisa que vocês podem pensar é por que eu não posso traçar essa diagonal aqui, certo? Porque esta diagonal aqui, eu vou fazer de preto, ó. Se eu traçar essa diagonal aqui, ela tem a mesma medida. Ela também é raiz de 3. Daí a minha construção fica invertida, tá? Porque para mim transferir essa medida para a reta, eu preciso usar a ponta seca do compasso aqui, essa daqui, aqui. Isso daqui, tá vendo? Vai ficar ao contrário. Ele também vai me dar uma medida de raiz de 3. Só que a nossa reta numérica, ela é crescente para lá, certo? Ela cresce nesse sentido aqui. Por isso, a gente sempre faz o segmento daqui para lá, medindo a diagonal e não ao contrário, tá? Bom, fizemos o de raiz de 2, que a gente já tinha feito na sala. Fizemos o de raiz de 3, que era a tarefinha para vocês terem feito. E agora eu quero construir uma medida de raiz de 2 mais 1. Como é que eu faço essa medida de raiz de 2 mais 1? Bom, o 1 é fácil, né? É só eu pegar a medida de raiz de 2 e somar 1, certo? Então, de novo, eu vou fazer todas as minhas construções, tá? Só que como agora eu tô querendo soma, nós vamos começar do ponto 0, tá? Só para ter o valor correto. Então, aqui, vou pegar ponto 0,
Ponto 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Tô desenhando aqui a minha reta numérica. Então, aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, vou fazer um quadrado de lado 1, pela mesma construção que a gente fez aqui, a gente já fez, só tô retomando o quadrado que a gente fez ali, certo? Para ficar bem retinho, usamos os esquadros. Subimos aqui. Subimos aqui. Medimos 1 centímetro, porque eu quero um quadrado de centímetro 1, tá? 1 centímetro. 1 centímetro. Novamente, para ficar bem retinho, usamos os esquadros. E tá feito de novo o nosso quadrado de 1 centímetro de lado, tá? Esta diagonal aqui novamente é a medida de raiz de 2 que nós queremos, certo? E aí, usando o compasso, nós copiamos essa medida, então é ponta seca do compasso aqui no 0, a outra ponta lá na outra extremidade do segmento raiz de 2 e desce. Bom, aqui é meu segmento de raiz de 2, só que eu quero construir raiz de 2 mais 1. Então, eu venho aqui com a minha régua agora, raiz de 2, e somo mais uma unidade, tá? Que vai dar aqui. Então, tudo isso daqui, ó, que eu vou passar uma linha vermelha aqui embaixo da preta, é o meu segmento de raiz de 2 mais 1, certo? Que se vocês forem medir na régua, vai dar aproximadamente 2,4. Tem outro jeito de eu fazer isso? Claro que tem, tá? Eu já poderia começar a fazer o meu quadrado aqui do 1, tá? Porque se eu construir o quadrado aqui do 1, a hora que eu passo o segmento aqui, a hora que eu passo com o compasso aqui, ele vai fazer essa curvinha aqui, tá? Pela mesma ideia, eu consigo fazer um raiz de 2 menos 1, certo? Continuando aqui a minha reta para os números negativos, cadê minha caneta? Aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vou fazer a raiz de 2 menos 1. Como que eu vou fazer isso? De raiz de 2, eu vou subtrair 1. Então, aqui com a minha régua, a raiz de 2 daqui, certo? Então, daqui, de raiz de 2, eu vou tirar uma unidade, tá? Então, vai dar isso daqui, que eu vou fazer aqui embaixo. Essa daqui é a minha medida de raiz de 2 menos 1, certo? Que vai dar aproximadamente 0,4, tá? Vamos só retomar de novo o que eu fiz aqui com raiz de 2 menos 1. Bom, eu construí a minha medida de raiz de 2, tá vendo? Minha raiz de 2 é isso daqui apenas, tá? E daí eu tenho que subtrair 1. Para mim subtrair uma unidade, eu coloco
o ponto aqui da minha régua que mostra 1 centímetro no pontinho que bate raiz de 2 e volto 1 centímetro, certo? Que vai bater aqui. E daí essa medida aqui é raiz de 2 menos 1. É isso que eu gostaria de mostrar, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais, pessoal!